Ok, é isso. Sem problemas. Muito bem, dito isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2. Só para confirmar, capítulo 2 mesmo, tá? Semana passada eu no PowerPoint eu dei uma mancada aí, ficou capítulo 1, mas por favor, capítulo 2. Capítulo 2, dos versículos 3 até o 27. Semana passada a gente adiantou bastante, né? A gente foi até o versículo 17. Hoje a gente vai pegar o finalzinho ali só para continuar o nosso pensamento aqui nesse capítulo 2, tá bom? Então, só para lembrar, se você não veio semana passada, nós falamos sobre conduta na vida cristã, ok? Que é o que João está falando aqui para os seus leitores, né? Então ele está falando sobre viver uma vida cristã, anunciando o reino, o evangelho, anunciando a doutrina dos apóstolos, aquela que foi salvadora para a nossa vida e que se apresentou através da epifania, da presença, né, da materialização de Jesus, da encarnação, melhor dizendo, de Jesus. Nós devemos levar à frente essa mensagem. E aí ele começa falando sobre uma vida de conduta no capítulo 2, uma conduta que é própria daqueles que reconhecem um feito de Jesus no passado, que é a sua morte e ressurreição, que impacta a nossa vida no hoje, né? Então nós olhamos para o que Jesus fez na cruz e confessamos hoje que somos cristãos e convertidos, que cremos na salvação, cremos no ato redentor de Jesus na cruz. E automaticamente isso produz uma nova vida na nossa vida, né? A gente convive ali com o pecado, mas a gente mudou o foco. A gente olha agora para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. A gente anda agora com outro tipo de conduta, com outro tipo de propósito, com outro tipo de foco, diferente daquele que andávamos antes, né? Então o nosso propósito de vida hoje é viver pelo reino, viver para amar a Deus. E viver para amar a Deus também é viver em comunhão com Deus. E a vida de comunhão com Deus reflete na nossa vida de comunhão com os irmãos também. Então basicamente foi isso que a gente viu semana passada. Então a gente dividiu aí o texto, né? Falamos de uma estrutura que é própria da língua hebraica, do grego e do latim, parece também, que é a quiástica. Então ele divide o texto de uma forma que enfatiza aquilo que está no centro, né? Então ele repete algumas ideias, falando de obediência aos mandamentos de Deus e também evitar os mandamentos dos hereges, né? Os ensinos dos hereges. Fala também do amor e fala que o amor era um sinal de um novo tempo na vida do cristão, né? E ele repete ali embaixo sobre o amor de Deus, que o egoísmo, a vida egoísta e mundana sufoca o amor de Deus, porque o amor de Deus que vem a nós é para amá-lo, claro, retribuí-lo nesse amor, e também para amar o próximo. E a vida egoísta mundana evita que a gente ame a outra pessoa, não é assim? Essa semana, mais precisamente ontem, minha esposa sofreu um acidente, que poderia ser um acidente muito grave. Estava voltando para casa e ela nem percebeu, enfim, o que ela pode ter feito para um caminhoneiro. Ela, enfim, estava indo em direção ao Silveira, ali passou o viaduto, indo em direção ao Silveira, de repente ela olhou para trás, tinha um caminhão colado nela, seguindo. Quando terminou a descida do viaduto, ela encostou à direita para o caminhão passar. Quando o caminhão passou, ele jogou para cima dela. O caminhão jogou para cima dela, machucou a roda, amassou a porta, derrubou o nosso retrovisor. Ele foi para prejudicar mesmo, né? Para derrubar, e poderia acontecer algo muito sério. A 60 por hora, imagina isso. Você perde o controle e bate numa árvore, que tem bastante ali no caminho, bate no meio fio, capota. Poderia ter acontecido algo muito sério. O caminhão, a própria roda do caminhão, que é grande, passar por cima do carro, enfim, a gente já viu tantas coisas acontecerem assim, né?
E ela me ligou apavorada de casa: Márcio, aconteceu algo terrível, eu estou assustadíssima. Enfim, o bem é algo que a gente recupera, é importante que ela está bem e tal. Mas o pensamento é: onde está o amor? A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E essa é uma prova de que o mundo está perdido. E é possível que nós vivamos uma vida egoísta e que reflete os conceitos, preceitos, desejos, os caminhos do mundo, e isso faz com que a gente ame menos também, né? Então, isso pode acontecer de várias maneiras. A gente pensou bastante, conversou bastante sobre isso semana passada. Então, a tônica desse texto está relacionada à obediência a Deus, evitar os erros e amar. Amar a Deus, amar as pessoas, amar a sua palavra, né? Muito bem. Também a gente começou a dividir para ficar mais prático e para a gente visualizar de uma forma mais clara, em 3 partes esse texto, né? Então nós falamos a primeira, falamos do caráter da nossa conduta, né? Que está relacionado a imitar o ensino de Jesus para os apóstolos, e imitar o ensino que foi ensinado dos apóstolos para a igreja. João, um dos apóstolos, está ensinando a igreja como que deveria ser a conduta de uma pessoa que era nova criatura, né? Uma pessoa que é convertida e que se diz cristão, né? Consequência de um ato de Cristo por nós lá na cruz. Então ele fala que a nossa conduta, o nosso caráter tem que ser um caráter forjado em Cristo, né? Perceba que eu não estou falando de perfeição, né? Eu não estou falando de ausência de pecado, eu estou falando de caráter. O caráter do cristão deve ser um caráter retilíneo, é um caráter reto, um caráter aprovado, né? Quando as pessoas olharem para você, elas não veem em você algo que pode ser apontado, que pode ser criticado no seu caráter. Entende isso? É claro que ela vai enxergar defeitos seus, e não é disso que a gente está falando. Ela vai perceber que você é humano e que você tem dificuldades, mas mesmo assim ela olha para o teu caráter e fala: esse cara verdadeiramente é um cristão. Parece que alguém foi elogiado dessa forma, né? Parece que um tal de Jesus. Então ele vai falar sobre a obediência, vai falar sobre amor também, que tem a ver com essa conduta, né? Como a gente pode amar a Deus, ou dizer que ama a Deus, se a gente não vê? Se a gente não ama o irmão que a gente vê, né? Então é nesse sentido que João está nos falando. Bom, ele diz também, a segunda parte desse texto, que vai do 12 ao 17, ele diz que o mandamento para a nossa conduta, né, é um mandamento que vem do próprio Deus, que é baseado nos seus conselhos, nas suas palavras. E o mandamento é mais do que obediência a dogmas, como vivia os judeus, né? Melhor dizendo, os fariseus até. Ele está falando de mandamento, ele está falando de contexto, né? Princípios, preceitos que vêm do próprio Deus, ensinamentos, né? Princípios de conduta, princípios teológicos até, princípios de relacionamentos, princípios de como lidar com o dinheiro, como viver o casamento, né? Como ser igreja, como ser corpo, como ser irmão, como ser servo, né? Então existem vários preceitos bíblicos, ensinamentos, não só mandamentos, mas conselhos, alertas, né? Proibições, né? Imperativos, né? Existem várias informações, vários princípios pelos quais nós devemos nortear a nossa vida, principalmente a nossa vida moral, a nossa conduta, né? Isso é separação, além de imitação, separação. É você estar separado
do tipo de vivência que o mundo tem hoje, né? Então, certa vez eu estava conversando com um grupo de cristãos, usando o mesmo exemplo do trânsito, né? Falando que nós homens, nós temos alguns costumes no trânsito que tem a ver com a nossa carnalidade, com o nosso pecado, e tem a ver também com o nosso orgulho masculino, tá? Então, todo mundo já deve ter vivido isso. Você está ultrapassando um carro muito mais potente que o seu na estrada, ele acelera para não ficar para trás do teu carro, né? E se você pede passagem, dá o farol, ele sai, você passa, depois ele entra atrás de você e vai atrás dando farol em você, né? Alguns, você chega numa velocidade permitida, né? Espero que seja assim, e você chega bem atrás dele dando farol, seta para a esquerda pedindo passagem, você está com pressa, quer ultrapassar, ele diminui e ele fica ali, para você ultrapassar pela direita, né? Errar mais ainda, né? Então ele fica ali, às vezes até freia para te provocar, né? Isso a gente tem visto na internet que causa muitos acidentes. Os homens fazem isso. Muitos homens fazem isso. E uma vez discutindo com homens cristãos, alguns dizendo, eu faço mesmo, é folgado e tal. E aí a conversa girou em torno disso, né? Poxa, um homem desse tira um revólver e dá um tiro em você, acaba a história da tua família, teus filhos ficam órfãos, tua esposa fica chorando, a troco de quê? A troco do orgulho, né? Isso não é ser separado para Deus. Isso não é viver uma vida de imitação a Deus. Nós fazemos isso constantemente, né? Ficamos bravos no trânsito quando alguém não dá seta, né? Só eu fico bravo quando alguém não dá seta aqui, gente? Não, né? Eu também fico muito bravo quando a pessoa não dá seta. Isso não é um tipo de exemplo de alguém que é separado por Deus. Você pode até ficar bravo, e a Bíblia fala assim, você pode se irar, mas não peque, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não dê ocasião para a carne, né? Bom, aí ele vai falar nesse contexto da família da fé, e vai falar também que está totalmente relacionado e é oposto ao amor às coisas do mundo. A terceira parte que eu quero ler com vocês hoje é o capítulo 2, versículo 18 a 27. Então, se você está aí com a sua Bíblia, diz assim: filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Olha que interessante isso, né? Então ele está dizendo que existiam pessoas dentro da igreja, as quais ele chama de anticristo. Percebe que anticristo não é só aquele camarada que vai chegar nos últimos tempos e dominar o mundo, né? Não é aquele que vai ser usado por Satanás, que a Bíblia nos ensina que gerará paz mundial, e as pessoas amarão esse camarada nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Depois, no final da tribulação, o restante da tribulação, a outra metade, ele vai se revelar quem realmente ele é. E aí ele vai promover muita destruição, muita morte, sofrimento, né? Então, quando João está falando de anticristo, ele não está falando desse camarada, que será uma pessoa de verdade, né? Será um homem poderoso, alguém que tem poder de tal forma no mundo que ele vai gerar paz. Agora pensa comigo, um homem que vai gerar paz entre Israel e a Palestina. Imagina isso, os árabes, né? Ali na disputa pela faixa de Gaza, né? Imagina que esse homem vai gerar paz com o mundo, com o Estado Islâmico. Imagina que pessoas não precisarão mais se refugiar em outros países, viverão felizes nos seus países, né? Imagina que a Rússia, a Coreia do Norte, a China,
né? Não produzirão bombas atômicas, viverão em paz. Os governos dos países terão um bom relacionamento por causa desse homem. Imagina o poder que esse homem terá. E aí ele compara a esse estilo de vida desse homem fajuto, mentiroso, fraudulento, que a princípio mostra uma boa reputação e depois se revela trazendo problemas, sofrimento para as pessoas. Ele compara alguns irmãos que estavam dentro da igreja, irmãos, né? E ele diz, olha, se eles foram embora, é porque na verdade nunca foram um dos nossos, tá? Pelo contrário, ele diz, né? Nunca foram um dos nossos. Se fossem, teriam permanecido entre eles como igreja. Quando saíram, eles mostraram que não eram um dos nossos, né? Então você vai lembrar que existiam alguns problemas nessa igreja, né? Ensinos falsos, né? O próprio gnosticismo, falamos já muito sobre isso, né? Eles diziam que Jesus não era Deus, por exemplo, né? Então eles estavam combatendo um falso ensino. Lembra do colorir o evangelho? Coisa que hoje muitas igrejas fazem, adaptam algumas verdades do evangelho para que as pessoas cheguem e se sintam bem e permaneçam na igreja, fiquem na igreja e enfim, né? Ele está dizendo, que bom que foram embora aquelas pessoas que não eram dos nossos, né? E o fato deles terem saído com certeza foi a mão de Deus que os tirou de entre nós. Ele continua no versículo 20 dizendo, mas vocês não são assim, pois o Santo, Jesus, lhes deu uma unção, e todos vocês conhecem a verdade. Quem é a verdade? O próprio que deu a unção, o próprio Cristo. Vocês conhecem Ele. Perceba que agora ele está arrematando aquela ideia da semana passada. Ele está dizendo, olha, vocês conheceram de verdade aquilo que Jesus fez. E sabe qual que é a prova disso? Aquilo que Ele colocou em vocês. Ele colocou algo em vocês que traz essa capacitação, que é o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em vocês, ele trouxe isso que ele chama de unção, que é a capacitação do Espírito, né? Para que você perceba que aquilo que ele fez na cruz fez diferença em você. Isso é chamado de fé, né? Só podemos ter essa fé porque o Espírito Santo está em nós para nos convencer. Deus nos deu essa fé, né? A gente estava falando sobre graça de manhã, né? A graça é isso aí. Deus nos deu a fé para nos capacitar a crer nele, porque como mortos não teríamos condições nem de crer, nem de escolher aquilo que era bom para nós. Enquanto a gente pôde escolher, o nosso destino continuou sendo o inferno, né? E quando estavam mortos já em nossos pecados, Paulo fala sobre isso, ele nos tirou de lá e falou assim, agora vocês vão receber da minha luz. Ele disse isso aqui, ó, versículo 5 até o 10, ele fala, Deus é luz, Deus é luz. Se Deus é luz, nele não há escuridão, né? Se temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está dizendo, aquele que crê, aquele que foi transformado por esse ato sacrificial na cruz, definitivo, esse recebeu a fé, e esse então viverá na luz, como Deus na luz está. Andará na luz, porque a luz está nele. Muito bem, posso ouvir um amém para isso? Amém. Muito bem, que Deus nos ajude, né? Ele continua dizendo assim, ó, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma, né? Então andar com Cristo nos faz viver na verdade, né?
porque Ele vive em nós, né? Ele vive em nós. Então, essa presença de Deus em nós nos conduz por caminhos de verdade, caminhos de retidão, né? É disso que ele está dizendo. Ele diz mais, versículo 22: e quem é mentiroso? Ele faz uma pergunta: quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Ele mesmo responde, né? Então, aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, este é mentiroso, tá? Mais um alerta para a igreja, falando daqueles que estavam ali no meio, dizendo que Jesus não era Deus. Uma das mentiras do gnosticismo, você vai lembrar, semana passada a gente falou sobre isso. Uma das mentiras é que era no momento do batismo de Jesus. Lembra que a pomba desceu, o Espírito Santo desceu como pomba, né? E a voz de Deus veio do céu: esse é o meu filho, a quem eu me comprazo. A presença ali do Deus triuno, né? Os gnósticos diziam que Jesus era só um homem, que nem a gente, nasceu da sexualidade de José e Maria, né? E que naquele momento do batismo, o Cristo desceu em forma de pomba e veio morar em Jesus. Que beleza, hein? Que ideia genial, né? E aí ele disse que antes da morte de Jesus na cruz, o Cristo saiu de Jesus para que o homem morresse na cruz. É uma das grandes mentiras, um dos grandes dogmas gnósticos. E João está dizendo aqui: aquele que diz que Jesus não é o Cristo, esse aí é o mentiroso. Muito provavelmente, esse que dizia que Jesus não é o Cristo, dizia que a doutrina dos apóstolos era mentirosa. Por isso que João está respondendo dessa forma. Sabe quem é um mentiroso? Mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Cristo, né? Em resposta a uma provável mentira acerca da doutrina dos apóstolos. E ele continua dizendo assim: quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. E agora ele personifica, ele coloca um artigo aqui, né, para dizer que esse é o anticristo, né? Parece que existia uma pessoa ali para quem ele estava, especificamente uma pessoa ele estava chamando de anticristo ali no meio deles, com ênfase, né? Versículo 23: aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem conhece o Filho tem o Pai. Portanto, cuide para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo, certo? Então, relembrando, algo foi ensinado para vocês diferente disso que vocês aprenderam recentemente. Então, tomem cuidado para que a doutrina dos apóstolos, o ensino que veio de Jesus, permaneça em vocês. Em outra oportunidade a gente vê a Bíblia falando de crentes que são levados por qualquer vento de doutrina, né? Tomem cuidado com isso. Sejam como os bereanos, né? Que tiram prova daquilo que você está dizendo, né? Essa semana foi interessante porque algumas pessoas me procuraram para falando: pastor, você falou João e Maria, não é João, é José. Eu falei João, falou. Puxa, o texto é João, aí tem João Batista, tem não sei quem, desculpe. Não, tudo bem. Aí outra pessoa falou que eu coloquei o texto, né, o capítulo errado. Eu falei: é isso aí, gente, fiquem de olho, não deixa eu trocar Jesus por Genésio não, tá bom? Vocês têm que ser bereanos, vocês têm que fazer prova, né? Vai atrás da Bíblia, vê se eu estou dizendo é verdade mesmo, ok? Amém? Amém. Muito bem, então não deixe de lado o evangelho que vocês aprenderam. Tomem cuidado. O pastor Carlos Oswaldo dizia assim: toda pessoa que chegar com você e disser que descobriu na Bíblia algo novo, algo que ninguém nunca viu, tomem cuidado, porque os grandes hereges da história começaram assim, né? Se alguém disser para você: eu tive um sonho, cuidado,
A partir dali já começa a cantar uma música na cabeça, para não ouvir mais nada do que a pessoa disse. Eu tive um sonho revelador, Deus falou comigo em sonho. Cuidado com isso, cuidado, faça a prova da Bíblia. Se alguém dizer assim, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você, peça a confirmação na Bíblia. Tome muito cuidado com essas coisas, ok? Mesmo que seja esse que vos fala, peça a prova para Deus, leia a Bíblia, se tiver contrário, repreenda. Amém? Manter-se na doutrina. Ele continua dizendo assim, se o fizerem dessa forma, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Interessante, né? Então ele coloca assim, a condicional de viver em comunhão com o Pai e com o Filho é manter-se dentro da doutrina, do ensino. Bacana. Versículo 25, e nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber, porque como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Parece aqui que ele faz um jogo dessa palavra unção, falando daquilo que vem através dos apóstolos, da doutrina e da capacitação de Deus através dos apóstolos, através dos escritos, e ele fala que isso chegou até nós também, através do conhecimento desses escritos e da capacitação do Espírito Santo. Muito bem. Semana passada a gente falou ali no versículo 26 que existe algo que é temporário na vida do cristão, que é passageiro, que são as coisas dessa vida aqui. Então ele cita 3 coisas, Ele fala de concupiscência da carne, os desejos da nossa carne. Ele fala a concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça, a ganância, E ele fala também da soberba da vida, que é se deleitar nas coisas dessa vida, por exemplo, a ostentação, a vanglória em relação a bens, a conquistas, a status social, Então ele fala, tome cuidado com isso, porque isso é temporário. Em detrimento disso, se deleite na palavra de Deus, na vontade de Deus, que lá estão contidas verdades para nossas vidas, não só para essa vida, mas para a eternidade. Amém? E aí a gente percebe aqui, que ele vai falar sobre conhecimento da verdade, ele vai falar sobre permanecendo em Deus, e faz relações do conhecimento da verdade com permanecer em Deus. Acerca disso, o Carlos Oswaldo dizia assim, escreveu assim: conduzir os crentes ao pleno desfrute da comunhão espiritual e da certeza de salvação pessoal, apresentando os critérios que definem a genuína comunhão cristã com o Deus Santo e amoroso. Então ele diz, o propósito dessa carta, especificamente desse texto, desse capítulo 2, ele diz que é conduzir os crentes ao pleno desfrute da comunhão espiritual com Deus e a certeza da salvação pessoal. Por que ele diz isso? Porque essa comunhão, como a gente leu, com Deus, esse desfrute da comunhão com Deus, a presença de Deus em nós, nos testifica, nos confirma a obra de Jesus na cruz. Lembra que semana passada a gente falou que nesse contexto ele faz muitos apontamentos para o passado, E ao mesmo tempo ele diz que esse passado, o que Jesus fez lá na cruz, traz consequências concretas para hoje, na nossa conduta. É por isso que o tema desse contexto é falar sobre conduta, porque a nossa conduta hoje é pautada pela vida de Jesus na cruz.
pela vida de Jesus e pela morte de Jesus na cruz. Mais do que isso, né? Pela ressurreição de Jesus, porque é a ressurreição de Jesus que nos dá vitória sobre a morte, né? É a ressurreição de Jesus que nos faz ressuscitar para a eternidade. É a ressurreição de Jesus que chancela, né? Chancela o pagamento, né? Chancela o pagamento, a efetividade do pagamento daquilo que Jesus fez na cruz, pagamento pela nossa salvação, né? Então perceba, queridos, que ele também está repetindo aqui, a certeza da salvação pessoal. Talvez algumas pessoas perguntem sobre isso, né? Algumas pessoas já me perguntaram alguma vez: pastor, como é que a gente faz para ter certeza da salvação? Como é que a gente tem convicção da salvação? É claro que uma outra pessoa pode te dar caminhos para você entender como funciona, mas somente você vai ter percepção dada pelo próprio Espírito em você, a convicção de que você é um convertido, né? É bem provável que você observando a sua luta, o seu processo de santificação, né? A sua luta em agradar a Deus, a sua luta com o seu próprio pecado. Veja que eu não estou dizendo a sua percepção da ausência de pecado na sua vida. Estou dizendo da percepção da tua gana por agradar a Deus, né? Por cada vez mais, em detrimento da tua vontade, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser abnegado, né? Você renunciar os teus próprios desejos, né? Você vê que isso é uma introspecção, um processo de introspecção, né? É um processo de autoanálise, talvez, né? E o Espírito Santo ali falando ao teu coração, confirmando através da palavra que você é filho de Deus, né? Você acha algumas pistas, né? Aquele que tem o filho tem o pai, né? Aquele que crê, ainda que morra, viverá, né? Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder, por amor de mim, achá-la-á. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pistas a gente encontra na palavra de Deus, e o Espírito Santo vai confirmar ao teu coração, né? E perceba que eles colocam alinhado a comunhão com Deus e a doutrina, né? O conhecimento da doutrina. Ele fala, olha, apresentando os critérios, né, aos crentes que definem, né, a genuína comunhão cristã com Deus santo e amoroso. Então a Bíblia nos apresenta critérios para nos mostrar que nós temos uma genuína comunhão com Deus, né? Agora, como que a gente tem certeza dessa genuína comunhão se não conhece a doutrina? Percebe que o contexto inteirinho, desde o primeiro capítulo, ele está falando disso, da doutrina dos apóstolos que João estava ensinando agora para a igreja, relembrando, porque já havia ensinado antes, né? E ele aponta, ele faz apontamento dizendo que essa doutrina vem do próprio Cristo. É assim, queridos, é assim que a gente percebe o nível da nossa vida cristã. Agora, queridos, se você tem percebido nessas primeiras semanas da primeira carta de João que alguma coisa está errada, é tempo de você ajustar isso aí, né? É tempo de ajustar. Talvez você perceba que os teus caminhos não são caminhos de uma boa conduta, né? Talvez você não enxergue na sua conduta esse tipo de comunhão com Deus, né? Não se desespere, ainda é tempo de você corrigir isso, né? Graças a Deus. A graça de Deus é tremenda, é muito grande para as nossas vidas. A todo tempo, Ele está com os braços abertos para os seus, né? Recebê-lo. A graça já está disponível para você, querido. Desfrute disso. Se agarre nessa graça.
mantenha um nível equilibrado das suas cobranças com você mesmo. Se Deus foi gracioso com você e se foi amoroso, e isso é o outro extremo, né? Não se cobre mais do que Deus cobra de você, né? Não seja como aquela pessoa que quer ser tão perfeita que ela se cobra muito mais do que Deus cobra, né? Se deleite no amor de Deus através dessa comunhão com o Pai, que é a comunhão com o Filho, né? Que reflete aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Poxa, teve um dia, há 22 anos atrás, né? Dia 24 de dezembro de 1995, eu entreguei a vida para Jesus, né? E o tempo vai se passando, e eu olho para aquele dia, eu olho para aquela noite, eu olho para aquele evento evangelístico, e eu tenho mais convicção do que Deus fez na minha vida naquele dia. Tenho mais convicção, porque o Espírito Santo hoje testifica, não com a minha perfeição, mas com o caminho de conduta que Deus tem para mim, de que o que Ele fez na minha vida foi real, e eu quero viver por esse Deus, eu quero amar esse Deus mais do que eu me amo. E eu confesso para você, querido, que muitas vezes eu me amo mais do que eu amo a Deus. Eu amo mais os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos, do que os planos de Deus. E eu me envergonho disso, me envergonho. Mas ao mesmo tempo, eu tenho convicção de que o que Ele fez na cruz é suficiente para mim. Eu não preciso provar mais nada, entende? A conduta é uma consequência, não uma evidência, né? Ela não mostra, ela não define o que aconteceu na minha vida, mas o que aconteceu na minha vida promove conduta. Entende isso? Talvez seja bem tênue aí, né, a linha da percepção dessa ideia, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus te ama, e Deus é gracioso. Ele já ofereceu a graça para você, Ele já morreu por você. Agora, a vida de conduta é só uma consequência, é natural. Qual é a nossa parte nisso? Processo de santificação, querido. Não há conduta sem processo de santificação. Eu não me posiciono para que eu tenha um processo de santificação, não, eu entro no processo e naturalmente a conduta vem, porque no relacionamento de comunhão com o Espírito, Ele vai alertar: olha, Rafa, está errado isso, olha, Tiago, não faça isso, você ouve a voz de Deus. Márcio José, não faça isso, você está errado, não é isso que eu quero, lembra do versículo tal? Não é isso aí, mude isso daí, volte para o eixo, volte para o caminho. Essa semana eu e a Tati estavam conversando sobre o livro Peregrino, e ela contando para mim de um trecho ali que ela lembrava, dizendo que em certo momento no caminho aparece uma outra pessoa que veio por um outro caminho, por um atalho, ou estava querendo pegar o atalho, e disse para o peregrino assim: olha, não tem problema, esse caminho também leva lá para onde você está indo, é só um atalho para chegar mais rápido, E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente quer tomar alguns atalhos, me lembro de alguns casos agora. Que Deus ajude, que Deus ajude essas pessoas, que Deus faça essas pessoas voltarem para o caminho, saiam do atalho. E é interessante porque lá na frente, os nossos caminhos, que parecem caminhos de vida, a Bíblia fala, são caminhos de morte e perdição. E as coisas vão acontecendo lá na frente, E aí você vê aquela trajetória toda da pessoa, quando ela pegou o atalho, e aí você olha, você consegue enxergar o atalho sendo difícil para a pessoa, sofrimento e dificuldade, e a pessoa orgulhosa se mantendo no atalho, porque não quer voltar e ver que será pega, Será pega
em seus próprios princípios de vida, né? E ela continua sofrendo nos atalhos da vida, porque não quer voltar para o caminho de retidão, né? O caminho onde Cristo está. Perceba que as coisas dessa vida, elas são temporárias. Os desejos nossos, os nossos desejos dos olhos, aquilo que atrai os nossos olhos, as nossas paixões carnais e também as coisas dessa vida, né? As coisas que trazem soberba para a gente nessa vida, essas coisas são temporárias, são passageiras. Nós precisamos nos apegar à doutrina que diz que esse mundo jaz no maligno, que diz que Paulo dizendo, né, que não considera a sua vida preciosa em nada, desde que complete a carreira. E ele vai dizer isso no final da vida, né? Ele vai dizer isso, né? Guardei a fé, cumpri a carreira, combati o bom combate. Combati o bom combate, guardei a fé e concluí a carreira. Que seja assim na minha vida e na sua, né? Eu me lembro de um professor que dizia assim também: ninguém vai lembrar como você começou a vida cristã, mas todo mundo vai lembrar como você terminou. Ele dizia isso para jovens pastores, formandos, e ele dizia isso, ele dizia: olha, ninguém vai lembrar como começou o seu ministério, mas todo mundo vai lembrar como terminou. Então permaneça firme para que você termine bem, não só o ministério, mas a carreira cristã. Amém, queridos? Que seja assim na minha vida, na sua. O texto de João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim, ó: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, né? Percebe a relação do que Cristo fez, das consequências hoje, da comunhão com Deus, com o Pai, com o Espírito, a unção de Deus sobre nós, o conhecimento da palavra e a vivência disso com os irmãos. Se algum desses pontos no caminho estiver faltando, a consequência não vai ser boa, vai ficar manca, vai ficar deficitária. Voltemos e corrigimos aquilo que está faltando corrigir no caminho. Sobre isso, o D.A. Carson diz o seguinte: somos desafiados a abandonar toda a busca de santificação própria, de satisfação, de santificação tem que buscar, né? Toda a busca de satisfação própria e a tomar sobre nós a nossa cruz. Tem a ver com tudo isso, né? Poxa, então eu não posso buscar coisas que são temporárias, que tem a ver com a satisfação própria minha. O Novo Testamento diz que nós devemos buscar aquilo que é próprio do outro, não o meu. Aquilo que interessa para o teu irmão, qual que é o interesse dele? É isso que deve buscar em primeiro lugar, não é a sua vontade. Interessante isso, né? E ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Ele completa a frase dizendo o seguinte: nada menos do que isso será suficiente. A demonstração dessa conduta, de todo essas etapas na vida do cristão, para que as consequências de tudo isso seja bom. É claro que o ato de Jesus para a eternidade já está concluído, nós não precisamos fazer mais nada. Para que sejamos salvos, não precisamos fazer mais nada. Mas percebe que tem uma consequência na vida prática, né, do dia a dia, tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento com o irmão. A gente precisa conhecer a doutrina, aprender sobre a doutrina e não se desviar dela, permanecer na doutrina, para que os nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos sejam saudáveis.
a gente ouça a voz de Deus falando conosco, né? Está sensível a essa presença de Deus em nós, né? É bom que se diga que nós somos batistas, né? Mais do que isso, nós somos cristãos, né? Por acaso estamos numa igreja batista, né? Mas lembre-se que o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está presente só nos pentecostais, estão em nós. Está na igreja, está em você. E é Ele quem fala com você através da palavra. É Ele quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz com que você compreenda as verdades da palavra. É Ele quem vivifica você. É Ele quem consola e conduz você. Agora, como tudo isso acontece se você não dá ouvidos para Ele e a sua palavra, né? Fica um pouquinho mais difícil, não? Eu quero terminar fazendo algumas perguntas para você. E para a gente já meditando acerca da ceia, né? Para você cativar o teu coração aí, repensar algumas coisas na sua vida e se consagrar mais uma vez, né? Falar a Deus as suas dificuldades, os seus pecados e pedir ajuda nas suas dificuldades. Primeira pergunta é: qual o impacto hoje do que professamos ter acontecido no passado? O que tem acontecido na sua vida hoje que te confirma a efetividade da transformação que houve na sua vida através do ato de Jesus na cruz? A vida dele, não só isso, a morte e a sua ressurreição promoveu transformação na nossa vida, a conversão. Quero que você pense sobre isso. Pense também que será que temos mentido para nós mesmos sobre o impacto da cruz na minha vida? Talvez você não tenha certeza da sua salvação, né? Talvez você não tenha certeza que houve algo transformador na tua vida. Eu quero dizer para você que pode ser hoje, pode ser agora, pode ser agora. Aquele mesmo Carlos Oswaldo que eu botei agora há pouco, que foi reitor do Palavra da Vida, ele se converteu, segundo ele, no 3º ano de seminário. Faltavam 2 anos para ele se formar e virar pastor, ele se converteu. Pasmem. E um grande homem, uma das maiores referências do Brasil de todos os tempos. Pode ser que isso está acontecendo na sua vida também. Isso não é vergonha, não. É tempo de corrigir, querido. É tempo de deixar de viver uma vida religiosa. É tempo de deixar de viver uma vida de igrejeiro, de domingueiro, e se envolver com o reino. Como? Diversas formas o Espírito Santo vai falar ao teu coração, mas baseado naquilo que a Bíblia já nos diz. Como você pode ser um cristão melhor e se envolver com o reino? Dê vazão para Deus falar ao teu coração. Pare de focar nas coisas dessa vida: profissão, dinheiro, prosperidade, bens. Não que você não deva ter, mas pare de focar a tua vida nisso. Pare de focar em coisas que são temporárias, passageiras. Foque no reino. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas, que são aquelas básicas necessárias para a vida, ali segundo o contexto, isso vai ser acrescentado para você. O que você vai precisar para sobreviver para o reino, vai ser acrescentado. Para de querer ser o melhor em tudo que você faz. Para de passar por cima de pessoas e de qualquer circunstância para que você seja um destaque onde você está. Você não precisa disso, querido. Se esforce
em amar a Deus acima de todas as coisas, de obedecer os seus mandamentos acima de todas as coisas, e o resto vai ser acrescentado para você. Mude o foco. Pense que o foco do que Jesus fez na cruz tem a ver com mortificação do meu próprio eu, abandono das minhas paixões e dos meus desejos. É esse o caminho. Se você ainda não chegou nesse estágio, muito bem, eu também não. Então vamos nos dar a mão como igreja e vamos caminhar em direção a isso. Mas não pare, não pense que já foi o suficiente. Continue, continue. Não peguem atalhos, continue no caminho. Continue no caminho da doutrina. Nós amamos, somos fiéis aos mandamentos, à vontade de Deus. Reflita sobre isso, querido. Evitamos os pecados, zelamos pela conduta.